Oi, galera. Então, esse é o nosso... A gente está partindo para a parte final dessa nossa capacitação de AutoCAD, né? Dessa sequência de vídeos, falando sobre AutoCAD, falando sobre planta, falando sobre os desenhos, enfim, né? O padrão IMPEC. E nessa parte, para finalizar, como a gente já tem todos os nossos desenhos, né? Tá tudo bonitinho, com as layers certas, nós temos nossas esquadrias, tá tudo cotado, tá tudo certinho. O nosso próximo passo é colocar na prancha, é plotar todos esses desenhos que a gente tem. Então, a primeira coisa que eu vou explicar são as nossas pranchas. Realmente, né? Quais pranchas que nós temos no nosso padrão IMPEC. Então, aqui a gente tem o nosso model, né? O nosso model que é o único no desenho. Seguindo, a gente tem a prancha do alvará. Então, aqui nós temos a prancha que a gente usa nos novo arquitetônicos, né? Então, essa prancha a gente coloca a implantação, o gabarito de áreas do projeto arquitetônico. Então, são pranchas diferentes para regularização e para o projeto arquitetônico que a gente manda para a prefeitura. Então, aqui a gente coloca a implantação e o gabarito de áreas e preenche bem certinho, né? Até que áreas existentes não tem, por ser um novo arquitetônico, né? Se for um terreno que ainda está vazio, então vocês conseguem bem certinho, é bem direcionado aqui, preencher o carimbo, mas eu também vou explicar um pouquinho mais pra frente, ok? Bom, nossa segunda prancha é a regularização, é a nossa famosa prancha da regularização. É aqui que a gente vai montar a nossa prancha da implantação, né? Que tem o nosso desenho de implantação e o gabarito de áreas. Então, aqui são informações bem importantes. É essa prancha que a prefeitura realmente corrige, que ela realmente ela é bem exigente, porque essa é a prancha que vai ficar lá oficialmente nos documentos. Então tem que ter bastante cuidado, tem que ter bastante atenção ao montar a prancha aqui, ok? A próxima prancha é de modificação. Essas três pranchas elas são bem semelhantes, então algumas informações a menos que mudam, mas essa prancha a gente usa quando tem que modificar alguma coisa já existente. Então quando eu mostrei para vocês lá os desenhos, né? Então existiam as partes a regularizar e existiam as partes existentes. Então, caso alguém precise modificar essa parte existente, né, por dentro e tal, mudou alguma coisa, então é nessa prancha aqui que a gente manda para a prefeitura, ok? A nossa penúltima prancha é o arquitetônico. Então aqui nós temos, né, vários tamanhos de folha, desde o A3 até o A0, tem uma A4 aqui também, caso seja necessário, mas é no A3 até o A0 que nós temos aqui o nosso carimbo bonitinho. Então temos todos os nossos tamanhos de pranchas necessários, e daí no momento que a gente estiver plotando, que a gente estiver colocando a viewport, né, todos os nossos desenhos a gente escolhe com a melhor prancha, né, qual que vai deixar mais encaixado, se a gente vai precisar de uma A1, ou se a A1 vai ficar muito apertada, aí a gente passa todos os nossos desenhos para A0 para ver o que fica melhor, com a melhor configuração do nosso desenho, né, da nossa prancha. E por último, são as pranchas denominadas IMPEC. Essas pranchas, elas também têm da A4 até o A0, né? Como tá lá, bem bonitinho. Tem o símbolo da IMPEC. E não tem tantas informações no nosso carimbo, até porque essas pranchas não vão para a prefeitura do IMPEC. Essas pranchas com o nome IMPEC, elas são utilizadas para o projeto de interiores, o projeto elétrico e o projeto hidrossanitário. E o de captação também, se necessário. Então é aqui que a gente coloca esses projetos complementares, né? Esses projetos que não precisam ir para a prefeitura, né? Como eu falei, é aqui que a gente coloca porque nós não precisamos das informações, então é realmente só colocar o nome do proprietário, o nome de quem fez, né? Quantidade de folhas e adicionar os desenhos aqui. Então é algo bem menos, que precisa de bem menos informações. Ok? Então essas são as nossas pranchas que a gente possui no nosso padrão IMPEC. Então vamos começar agora a nossa plotagem. A primeira coisa que eu recomendo vocês, como eu falei no vídeo anterior, era muito importante colocar as layers certas nos locais certos. Então, layer de parede ser na parede, né? As cotas estarem na layer das cotas. Porque agora a gente vai acionar um comando chamado Lman. É esse Lman que vai dar as espessuras das nossas layers. Então, a gente aciona ele antes da gente começar a plotar. Ok, então estando aqui na nossa prancha,
né, da regularização, a gente tira aquela marca vermelha, né, que era semelhante a essa, só que estava com outras coisas escritas, a gente retira ela. Na verdade, pode retirar já todos esses textos em vermelho, eles são apenas para orientação. E a gente vai começar a fazer a nossa viewport. É nessa viewport, né, que a gente vai conseguir encontrar os desenhos, colocar os nossos escalas. Ela que vai mandar realmente na nossa plotagem. Essa viewport, ela é como se fosse uma janela para o model. Então, quando a gente abrir uma viewport, a gente vai ver todo o model e aí a gente consegue escolher qual desenho a gente deseja colocar na nossa prancha. Ok? Então, como que a gente faz para abrir uma viewport? A gente escreve MV no teclado, ok? Bom, MV, e ele vai dar essa opção e dá Enter. O próximo passo, quando você der Enter, ele já vai estar com o comando acionado. O próximo passo é ver se está na viewport, então precisa estar necessariamente na layer viewport. Ok? Se não tiver, vocês mudam, porque é muito importante que esteja na viewport, porque a viewport ela não aparece na plotagem. Ok? Então vocês abrem aqui uma janela, né, do tamanho que vocês quiserem, e automaticamente abriu a nossa janela. Então vocês clicam 2 vezes dentro dessa janela e escolhem o desenho que vocês querem. Então no meu caso é implantação. Então eu vou escolher aqui implantação, ok? Aqui bonitinho, centralizei ela e o próximo passo é dar a nossa escala. Então assim, para você dar a escala do desenho, tem várias formas diferentes, né? Então eu vou ensinar a forma que eu sei, mas existem outras formas, talvez mais fáceis, de dar essa escala. Bom, mas a forma que eu uso é você dar o comando zoom, então você escreve zoom, né, vai aparecer embaixo e dá um enter, ok? Então aqui tá o zoom. O próximo passo é você colocar a escala que você quer. Então, por exemplo, se você quer, esse desenho tá na 1 para 100, você coloca 1000, escreve 1000 barra, aí você coloca a escala que tá. Então se estiver na escala 1 para 50, você coloca 1000 barra 50. Se estiver na 1 para 100, 1000 barra 100. Se estiver na 1 para 125, 1000 barra 125. Ok? Então vou colocar 1000 barra 100. XP. Coloca XP no final e dá um Enter. Automaticamente o seu desenho vai ficar na escala 1 para 100. Ok? Muito importante, depois que você fizer isso, não dá zoom, não tira, não faz nada. Você consegue até mover. Você pode até mover, mas sem dar zoom, porque senão vai sair da escala e você vai ter que fazer novamente esse processo da escala. Então, vou colocar aqui zoom, né, novamente, 1000 barra 100 XP, para dar 1 para 100. Okay. Então, aqui tá o meu desenho da 1 para 100, para eu sair da minha viewport, 2 cliques para fora. Ok? E ele sai automaticamente da viewport. Qual que é o outro desenho que a gente precisa colocar aqui? O gabarito de áreas. Então, novamente, todo o processo, MV, um Enter, abre uma janela aqui na sua prancha e procura o seu gabarito de áreas. No caso, o gabarito de áreas está aqui, né, bonitinho, e faz o mesmo processo da escala. Então, zoom, 1000 barra 100 XP. Ok? Então, aqui tá, ó. Vocês viram que saiu um pouquinho do nosso limite, mas vocês podem normalmente abrir esse limite. Então clica 2 vezes fora primeiramente, para não correr risco de mudar a escala. Aí vocês aproximam, clicam bem em cima da linha da viewport, ó, e vocês conseguem trazer mais para cá e abrir espaço para aparecer todo o desenho que é necessário, ok? Então aqui a gente montou, tá tudo na escala bonitinho, 1 para 100, ok? Então fechou a nossa parte de desenho. Agora a parte do carimbo, né? Então aqui vocês vão... Isso daqui é tudo de acordo com o Kadum. Então é muito importante ter um Kadum nesse momento, que vocês vão ver as sequências já existentes. Então aqui, ó, sequência 1 e 2, vocês colocam o sistema construtivo, a área, se tem área coberta, se tem área descoberta, né? A mesma coisa na parte da regularização. Só lembrando que isso aqui não é condizente com esse, tá? Esse aqui é apenas um exemplo que vocês vão ter. Então é muito importante que vocês podem criar, né, copiar e colar o texto. Se tiver soma, vocês apagam isso daqui, né? E vão preenchendo aqui a soma de tudo. Aqui é bem explicativo esse carimbo. Então é legal que vocês
já vão preenchendo. Aqui o quadro de estatística, né? Aqui vocês têm a área do terreno, que vocês encontram tanto na matrícula quanto no CADU. Então é muito importante sempre seguir esses dois documentos para preencher o carimbo, ok? E aqui é como se fosse o título, né? Então nesse caso ali a gente tem a sequência 3, está regularizando. A sequência 3 é uma ampliação. Então aqui a gente colocaria a regularização, uma ampliação, e uma habitação térrea e uma alvenaria. E aqui a gente tem vários títulos que a gente coloca nas nossas regularizações. Beleza? Aqui a gente vem também o proprietário, todas essas informações estão contidas no CADU, então não se preocupem, vocês vão ter essa informação lá, aqui na parte do responsável técnico. Então é perguntar para o gerente, perguntar para alguma pessoa, né, um responsável, quem que vai assinar esse projeto, colocar aqui o nome da pessoa e o número do CREA dela também, né, tirar aquela parte vermelha. E por último, temos a nossa situação esquemática, né? Então tira essa parte vermelha, essa é uma parte mais complicadinha de fazer a situação esquemática. Tá, então essa situação esquemática, eu vou explicar um modo, né, como eu faço ela, mas vocês também podem achar outra forma de fazer a situação esquemática, mas o que seria ela? Seria a locação desse lote, desse terreno na rua, onde ele está localizado na quadra, né? Então a gente tem que colocar onde ele está localizado na quadra, o nome da rua, né? Que ele tem a sua testada. Então a gente tem que colocar, desenhar tudo isso daqui aqui nessa situação esquemática. Como que a gente faz isso? Bom, a primeira coisa que eu faço geralmente é abrir o GeoMaringá, né? Então aqui está aberto o GeoMaringá, certo? É só pesquisar GeoMaringá que vai abrir. E aqui vocês localizam, né? Quando vocês clicam, vocês conseguem localizar aqui por endereço o local que vocês querem, ok? Então eu não vou colocar nenhum endereço aqui agora, mas é só pesquisar bem tranquilo, colocar endereço, número, vocês pesquisam, ele vai abrir e ele vai localizar, ele vai deixar bem certinho aqui. Então, por exemplo, supondo que esse aqui fosse o nosso lote, né? Ele vai deixar o lote mais bem sublinhado, ele vai deixar bem identificado que esse é o nosso lote. Bom, então imaginamos que esse é o nosso terreno. O que a gente faz agora? A gente desaproxima um pouco para conseguir pegar aqui essas ruas, né? Essas ruas que contornam a nossa quadra e tira um print da tela. Então, não sei, aqui tem um botão, né, de print, então vocês tiram um print da tela e voltam para o AutoCAD. Geralmente, eu abro outro desenho para fazer isso. Eu abro outro desenho limpo. Então, como que vocês fazem isso? Template, e vem aqui no Template, ok? Para não ter nenhum problema de o desenho não aparecer. Geralmente, quando eu tentava colocar o desenho aqui no padrão do Impact, ele não aparecia. Então, é por isso que eu tô dando essa dica de colocar o desenho. Como que eu pus o desenho, né? Então, você deu Ctrl C lá, você tirou um print, né? Você dá Ctrl V, ele vai dar o contorno do desenho, você clica e ele já vai aparecer, ok? Então, eu vou achar que esse foi o lote, né? Que eu escolhi, ó. Quando você move, geralmente ele fica preto, tá? Não se preocupe que é normal. O que você vai fazer agora? A situação esquemática é realmente você desenhar a quadra, né? Desenhar todo o contorno, todos os lotes. E aí depois você seleciona, né? Você coloca uma Shure aqui para realmente mostrar que é esse lote que você está falando, ok? Então isso é muito tranquilo, você só vai contornando aqui, né? Você pega uma linha, ó, pode ser na linha 0 mesmo, e vai contornando aqui o lote, né? Com todos os seus limites, beleza? Bom, então eu pausei aqui e já contornei toda essa parte, né? Contornei, não deve ter ficado muito perfeito, mas eu já fiz todo o contorno necessário e o próximo passo é excluir essa parte. Antes, né, vocês têm que lembrar, antes de excluir, por favor, não esqueçam de colocar a Shure, né, aqui na parte do seu lote. Então, você vem, escolhe o sólido, né, lá, os pick points, e clica em cima e dá um OK, que ele já vai marcar certinho qual que é o seu lote, beleza? Então, agora a gente pode excluir, né, clicar em cima e dar um delete, que ele já vai estar certinho. E o que você faz agora? Você copia tudo, né?
selecione tudo, dá um Ctrl C, abre lá o seu desenho, né, o seu projeto, tá no padrão Impact, vem no Model e dá um Ctrl V, ok? Ele vai ficar bem grande, vai ficar bem desproporcional ao seu desenho, mas é exatamente dessa forma que você vai fazer. Então, aqui você coloca o nome das ruas, não esqueça, né? É muito importante colocar o nome das ruas. Então, aqui, se eu não me engano, é Avenida Mauá, né? Então, você vai colocando aqui, olha, vai ficar bem pequenininho, né? Então, lembre-se de como que a gente configura as letras. Então, aqui tá muito pequeno, vou colocar um 4, talvez ele fique muito grande, né? Tá muito pequeno ainda. Então, vou colocar um 10. Já tá ficando aceitável. Vou colocar um 15. Ok. Então, vocês vão configurando, né? Vocês têm que colocar todas as ruas aqui bem certinho. E, muito importante, colocar o norte. Então, a gente vem aqui, né? Seleciona o norte que a gente quer. Então, aqui tem que selecionar um norte. Aqui a gente não tem escala, então selecionar um norte coerente. Talvez esse norte aqui, o maior norte, seja o mais coerente para se colocar aqui. E ainda ficou pequenininho, né? Mas colocar aqui em qualquer lugar, né? Um que seja bem visível para o analista, principalmente, e seguir o norte que está aqui na sua prancha. Geralmente, o do Geomaringá, quando você pega o norte, ele já está para cima, então você não precisa modificar que nem o da prancha. Mas se você virar o seu lote, como ele está lá, aí você segue como tá o da prancha. Mas se você seguiu exatamente do Geomaringá, o norte vai estar para cima de qualquer maneira. Você não precisa modificá-lo, como eu havia dito. Ok? Então vamos para a nossa última parte aqui dessa prancha, né? Pra gente finalizar ela, pra conseguir plotar. O mesmo esquema, como que a gente coloca na situação esquemática aqui? Abrindo a viewport. Então a gente dá um MV, clica e abre uma janela. Aqui, ok. Já achamos a nossa situação esquemática, né? Porque ela tá bem grande. E a gente vai configurando aqui quanto ela fica melhor. Eu acho que esse tamanho tá bom. Se a gente colocar maior, vai ultrapassar aqui o nosso limite, né, da nossa caixinha. Então, ok, achamos aqui um espaço bom para colocá-la. Dá 2 cliques fora e beleza. Lembre-se de colocar as ruas aqui, tá? Eu não coloquei, mas lembre-se que é muito necessário colocar as ruas, né, e o nosso norte que já tá aqui representado. Ok, então todos esses, né, terminamos os nossos passos de colocar de fazer a nossa prancha, de como colocar os nossos desenhos, né, abrir a nossa viewport, do carimbo, né, algumas especificações dele. Agora a gente vai para o nosso último passo, que é realmente a plotagem. Ok, mas antes da plotagem, eu vou falar um pouquinho da LMAN. LMAN é um comando que a gente aciona, que ele vai também acionar as nossas espessuras de linha. Então, por isso que lá no vídeo anterior eu falei que é muito importante colocar as linhas certas, né? Colocar as layers certas em cada situação, né? Não colocar uma layer no desenho todo, porque nessa parte da plotagem é muito importante que as espessuras sejam corretas, né? Que as espessuras sejam coerentes. Então, ok. Para a gente acionar esse LMAN, a gente escreve realmente LMAN, como está aqui embaixo, ok? E dá um Enter. Ele vai abrir essa caixinha. Essa caixinha aqui, ela é muito importante que a gente vai escolher em qual escala que a gente está. Então, por exemplo, para a gente acionar o LMAN para esse nosso projeto, qual escala que a gente está? Não para 100. Né? Então a gente clica 2 vezes aqui, não para 100. Se a gente tivesse não para 50, aí seria essa a opção para a gente acionar. Mas como a gente está não para 100, clica 2 vezes aqui, automaticamente o seu desenho já vai ficar todo preto, né? Com cores mais pretas ou mais cinzas. Então isso quer dizer que o LMAN foi acionado, que
as espessuras de linhas das suas layers foram acionadas. Então é muito importante isso ser a última coisa que você faça antes de plotar, para que as espessuras sejam bem definidas, ok? Então aqui. Então beleza, lima acionada, agora a gente realmente vai plotar, né? Nossa última parte. Plotar nossa prancha finalmente, né? Depois de tantos vídeos, depois de tanto tempo. Então, eu vou também explicar, eu sei que deve ter várias configurações de plotagem, né? Vários tipos de como plotar, mas eu vou explicar o que eu utilizo. Então, vamos plotar o nosso desenho. Escrevemos plot, né? Plot e dá um enter. Ele vai abrir essa caixinha aqui e você coloca no continue. Ok? A gente clica no continue. E assim, essa parte que está em branco, até vou fechar aqui para explicar isso. Essa parte em branco aqui, ele é um layout, ok? Então, quando você for plotar, você pode escolher a opção layout, que ele vai selecionar exatamente essa parte que está em branco, que é o nosso layout. Se a gente for pegar, por exemplo, as pranchas arquitetônicas, todas não são brancas, elas não são layout. Então, quando for necessário plotar, é necessário que você selecione a parte Window e selecione a sua prancha, ok? Então, tem essa diferença de comandos. Então, vou abrir novamente aqui o meu plot. Então, é isso que eu tô explicando. Então, por exemplo, se eu tivesse lá naquela prancha, na prancha do arquitetônico, que não é um layout, né, que ela não é branca, a gente clica em Window e seleciona toda ela, ok? E aí sim, o AutoCAD vai entender o que é para plotar. Nesse caso, você pode selecionar apenas o layout, que ele já vai entender que é toda essa parte branca que a gente vai plotar. Outra parte importante, aqui na implantação, ele já consegue selecionar o papel certo. Então, você não precisa modificar o papel de nenhuma forma. Mas quando você for plotar o seu arquitetônico, ele não consegue, ele não tem... talvez o papel não fique tão certo quando você vai colocar na sua janela. Então, é muito importante que, se você for plotar na zero, você coloque na zero, né? Coloque essas opções aqui. Se você for colocar na 1, você coloca a opção A1, porque fica algo mais certo. Nesse caso, na implantação, a gente já tem o papel já, né, que ele consegue identificar, então não precisa modificar nada. Beleza? Próximo passo. Aqui, antes de tudo, né, ver se aqui o DWG para PDF, ok, ver se aqui tá selecionado essa parte. Bom, aqui no plot, a gente sempre escolhe o monochrome, né? O monochrome, ele vai deixar tudo preto, ou deveria deixar tudo preto em alguns casos. Algumas layers ficam meio perdidas, mas é para deixar tudo preto, porque é algo que também é um padrão da prefeitura, deixar tudo preto, né? Não quero nada colorido. No máximo as cotas em vermelho, mas é bom deixar tudo preto. Eu cliquei no preview, né? Não sei se vocês acompanharam, mas aqui no monochrome aqui vocês não precisam modificar nada, porque tá tudo certo, ok? Então no preview vocês conseguem ver, como é importante deixar as linhas, né, nas layers certas. Aqui, essa parte existente é mais fina que a parte que está regularizando, e realmente isso é necessário, né? As cotas são mais finas que os limites do terreno. Então, por isso que é interessante, né? Como falei, a grama é a parte mais complicada da gente deixar preto, mas também existem configurações que pode se fazer nas layers para isso, ok? Então, aqui temos bonitinho nossa prancha. Vamos fechar. Agora que a gente é muito bom você ver, né, como prever como que vai ficar, para você ver que se não ficou nada errado, se não tem algum desenho que tá meio estranho. E para fechar, você vem aqui nesse X. Ok, vimos que tá tudo bonitinho, que tá tudo bom, podemos mandar para a prefeitura. Aí vocês dão um ok, ele vai te mandar, você vai escolher a pasta que você quer. Eu vou deixar aqui na área de trabalho e você dá um salvar. Automaticamente, ele vai mandar essa mensagem aqui falando que foi completo e já vai abrir o seu PDF com a sua plotagem, ok? Bom, então foi tudo isso, né? Essa parte da plotagem era a última coisa preparada, né? Que realmente agora nós terminamos o nosso desenho. A gente começou lá no primeiro vídeo falando né, de toda essa parte
da organização do AutoCAD, né? Depois a gente foi para os comandos, aí a gente começou a falar do padrão da IMPEC, falou todos os passos dos nossos desenhos. Aí a gente falou também um pouquinho agora, para finalizar, né, da nossa prancha realmente, né, da nossa viewport, né, de tudo isso que compõe a nossa prancha, né, o nosso carimbo, como plotar. E da limã também, que é importante. Então foram muitos passos, né, que a gente tinha que fazer. Eu tentei fazer com calma, mas não sei se foi com tanta calma. Mas não se esqueçam que nós temos material de apoio no Drive. E qualquer coisa, vocês podem me perguntar também. Estou totalmente disponível para dúvidas, ok? Bom, e foi tudo isso. Boa execução para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Espero que tenha ficado o mais claro possível. E qualquer coisa, estou disponível aí para tirar qualquer dúvida, beleza? Beijos e até uma próxima.